Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. A primeira mulher, exemplo dessa noite, é Sarai, mulher de Abraão. Deus tinha dado uma promessa a Abraão. Deus tinha dado uma promessa a Sara, que deles Deus faria uma grande nação. E na ansiedade de Sara, de olhar para si mesma, de olhar para o seu próprio estado e de pensar: eu não tenho condição de gerar mais, então eu vou dar o meu jeitinho. Se a gente não soubesse a nacionalidade, a gente sabia de onde que era Sarai. A gente dá um jeitinho. A gente encaixa e dá um jeito. Mesma coisa, eu dou a minha serva para o meu marido possuir. Só pensar nisso é uma piração para mim. Só pensar nisso eu piro o cabeção. Onde que essa mulher estava com a cabeça? Dá que ele gosta mais da outra. Não se brinca com isso. Mas como se não bastasse a precipitação, a ansiedade, depois que ele entregou e ela concebeu, quer dizer, em nenhum momento ela pensou nas consequências do que ela estava fazendo, que são diversas. Olha, Abraão podia ter se apaixonado desesperadamente, perdidamente por Agar, desprezado Sara. O que eu estava perdendo na vida? Essa egípcia está chovendo na minha horta. Não podia ter pensado assim? Vou ficar com essa mulher que já está mais para lá do que para cá, já está passadinha. Não, vou pegar a gata, tudo durinho nela. Era um risco? Era um risco. Ela não pensou na consequência, ela queria resolver o problema dela, ela queria ter um filho. Outra consequência que ela não mediu foi que a escrava egípcia se sentisse empoderada, porque afinal de contas agora ela tinha um filho do patrão no ventre. Não passou mais nada pela cabeça de Sara. Ela só foi e falou: eu quero, é isso. Já cheguei com a solução. Você pega aqui, pega essa escrava, possui ela, gera nela um filho. E aí nós estamos conversados. Aí eu vou dar esse filho que Deus prometeu, vai ser por ela. Primeiro, Deus não precisa de ajuda. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. Mas como? Ele é Deus. Ele não cabe nas nossas caixinhas. Ele vai cumprir as suas promessas. E às vezes você é uma mulher que recebeu uma promessa de Deus, mas você está tentando dar um jeitinho. Você já está tentando desembolar a linha junto com Deus. Não faça isso. Você não sabe as consequências. E outra, quando a gente tenta ajudar Deus, é a evidência da nossa incredulidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem situações que a gente enfrenta na vida, gente, que a gente pode agir, a gente vai fazer o nosso melhor. Mas nós não somos o Espírito Santo. Nós não temos o poder de convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu vejo uma igreja tentando fazer a obra de Deus, tomando o lugar do Espírito Santo. E querendo transformar pessoas. E quando um homem transforma outro homem, o faz por fora. O torna um sepulcro caiado. É só a aparência do que é justo. Agora, a obra que Deus faz, não. A obra de Deus é completa. Começa dentro e transborda para fora.
Então, a igreja ama, a igreja anuncia a verdade, mas a igreja não convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. A igreja não transforma as pessoas, essa obra é do Espírito. A igreja é cooperadora, amando, anunciando a verdade e intercedendo. Agora, às vezes, você tem uma questão na sua vida e a coisa não vai, e você está tentando desembolar a linha junto com Deus, e aí que agarra mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai dando as evidências da sua incredulidade. Seu filho está desviado. Para de falar na cabeça dele. Ele já sabe a verdade. Ele cresceu no Evangelho. Então agora é com o Espírito Santo. Põe a sua boca no pó, seu joelho no chão e geme. E como a pastora Ângela ensinou, né? Levanta e sorri. Você chora diante de Deus, você ajoelha, geme, chora, grita, faz o que você quiser. Deus, muda essa história, muda essa situação, Deus. Em nome de Jesus, amém. Soltei na mão dele. Aleluia, é tão bom a gente deixar os nossos fardos aos teus pés. Bora viver a vida. O que eu não posso cuidar, só Deus cuida. Tem um episódio no de Clara Sofia que eu conto. Eu fui buscar o Miguel, ele era pequenininho. Eu fui buscar ele no Colégio Batista. E o João, na época, era professor no Colégio Batista. O João, então, pegava os meninos e vinha, saindo pela saída dos professores. Naquele dia, o João veio com o Miguel, a Clarinha veio correndo na frente e o Arthur no braço. Eles eram bem pequenininhos, né? O Arthur, qualquer coisa, falava, estou cansado. Aí o João pegava o Arthur, veio segurando o Miguel pela mão e a Clara veio correndo na frente. E quando eu fui subindo a escada, eu vi eles vindo. Eu sentei no topo da escada e fiz assim, ei, quem vai dar um abraço na mamãe? O Miguel saiu correndo. Aquele abraço romântico, né? A gente tem que aproveitar enquanto a gente é mãe, gente, que daqui a pouco a gente vai ser só coadjuvante. Pega todos os abraços que seu filho quer te dar. Aí saiu correndo, e quando, gente, ele estava ao alcance de um braço, ele tropeçou, e eu fiz assim para pegar o Miguel, e eu estava sentada na escada, eu não estava em pé, então eu não podia andar. E eu fiz assim, a mãozinha dele raspou na minha mão, e ele caiu e foi de testa no chão. Na mesma hora, um galo enorme. E ele levantou assim, meio tonto, assim, começou a chorar. E eu peguei ele, abracei ele, falei, como é que eu não pude guardar o Miguel? Por que eu sentei? Aí eu comecei a me culpar. Por que eu sentei na escada? Por que eu encorajei? E comecei a chorar junto. Ele chorando e eu chorando, e o João tentando consolar. A histeria geral. E por que eu incentivei ele a correr? Eu não pude segurar ele porque eu estava sentada. Foi por um triz, João. Olha a testa dele. Naquele dia Deus ministrou uma poderosa lição que eu trago no meu coração até hoje. Você não livra, Helena. Quem livra sou eu. Você pensa que você guarda seus filhos. Mas os dias de cada um deles estão nas minhas mãos. Tentando acertar, você erra. Dando o seu melhor, você não é suficiente. Porque você não sou eu, você é humana. Coloca o Miguel e todos os seus filhos nas minhas mãos. Porque sou eu que guardo. Aí a gente lembra daquela música que a gente canta e às vezes nem percebe. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Não há outro. Ele é o nosso guarda. Sarai, mesmo tendo a promessa de Deus, resolveu dar o jeito dela. E ela influenciou o seu marido para uma decisão equivocada, que geraria uma série de desdobramentos. E no final das contas, ela ainda põe a culpa nele. Ela fala, Deus faça juízo entre mim e você.
Quantas vezes a gente faz isso? A gente dá uma sugestão errada, a gente dá uma ideia errada, e quando o circo começa a pegar fogo e a gente começa a colher as consequências, a gente joga para o outro. É culpa do outro. A gente tem que ser honesta com a gente, meninas. Assumir aquelas áreas da nossa vida que tem debilidade, onde a gente precisa crescer, romper e vencer o inimigo. Agora, enquanto você ficar responsabilizando terceiros pelas suas faltas, você não cresce, você não amadurece, e a mão de Deus começa a te resistir. Porque Deus resiste ao soberbo. Quem não aceita o próprio equívoco e se arrepende e muda, não faz isso por orgulho, por soberba, por pensar que o erro está sempre no outro. Não assume as próprias responsabilidades. E aí Deus começa a te resistir, você pensa, é o diabo. Não, não é o diabo não, é a mão de Deus te resistindo, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Outra mulher de influência, abra sua Bíblia, 1 Samuel 25, e nós vamos ler a partir do verso 14. 1 Samuel 25, nós vamos ler a partir do 14. Davi tinha sido destratado por um homem chamado Nabal, um homem tolo, rico, poderoso e tolo. E ele vinha para se vingar da casa de Nabal. Ele pegou os seus homens e falou, vamos embora, vamos contra ele, porque não vai ficar nenhum homem vivo de tudo que se chama de Nabal. Ou seja, ele ia matar Nabal, os filhos de Nabal, os empregados de Nabal, todo ser humano do macho ia morrer. Porém, verso 14, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, o que porém não declarou a seu marido Nabal. Vamos até aí. Davi estava furioso vindo rumo à casa de Abigail, que era casada com um homem tolo, determinado a destruir tudo e com certeza pegar os despojos, que era Abigail, as servas, enfim. E essa mulher, ao invés de, aí Nabal, o que está rolando? Ficou sabendo? Davi está vindo aí. Para te barbarizar, cara. Olha o que você fez, cabeção. Não foi nada disso que ela fez. Calou-se. Arrumou as provisões que Davi havia pedido. E se apressou. E foi ao encontro de Davi sem falar nada com Nabal. Dá que ela vai falar alguma coisa com Nabal. Nabal, vou matar, vou fazer acontecer. Sempre tem um valentão. Ela foi. E quando você vai lendo, continua lendo o texto, Abigail se apresenta diante de Davi, ela desce do jumento que ela estava e ela se prostra com o rosto em terra e diz, Senhor, permita-me que eu te fale, Senhor meu, minha seja a afronta de meu marido Nabal. Ele é um homem tolo, ele não sabe o que está fazendo. Permita-me que eu ofereça o que vocês estão precisando.
E ela começou a abençoar Davi, a dizer palavras de encorajamento para Davi. Depois lê o texto todo. Eu sou fascinada por esse capítulo. Uma mulher sábia, que se calou, que se colocou como intercessor. Intercessor é o que se coloca entre duas causas. Uma causa e aquele que pode suprir. Ela se colocou entre Davi e Nabal. Ela tomou o lugar de Nabal, assumiu a culpa que não era dela, abençoou a Davi. E quando ela acaba de falar, Davi a abençoa e fala: bendito seja Deus que mandou você, porque se você não viesse, eu ia destruir a sua casa. E isso não ia ser bom também para Davi, porque Deus iria reprovar a Davi. Então, ela não apenas livrou a sua casa, mas ela livrou Davi de se mover por impulso, agir de cabeça quente. Ela se colocou e ela desfez Davi com gentileza. Ó Senhor meu, minha seja a afronta de meu marido Nabal. Ele é um homem tolo, mas o Senhor é o abençoado do Senhor. E ela começa a dizer para Davi quem ele é, trazendo à memória que ele não precisava de tomar vingança, que Deus era a justiça dele. E por causa das palavras doces, a fúria de Davi foi desviada. O que confirma o que a palavra nos ensina. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Como nós vamos responder àqueles que nos afrontam? Como nós vamos responder àqueles que nos ridicularizam? Aqueles que nos questionam, que debocham da nossa fé? Com a nossa religião? Cala a boca aí! Ou com o nosso cristianismo, que mesmo sendo moído, não abriu a sua boca. Foi porque ele se deixou moer em silêncio, que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome. Jesus é o nosso modelo, gente. Isso é cristianismo. Jesus é o nosso modelo. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se demandarem contigo te pedir a túnica, dá também a capa. Se te baterem numa face, oferece a outra. Ah, Helena, não tem sangue de barata, não. Não, você devia ter o sangue de Jesus sobre a sua vida. Porque o sangue de Jesus te capacita. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo disse esse texto, ele não estava, gente, sendo aplaudido, ovacionado, não. Quando o apóstolo Paulo declarou isso, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso ter muita coisa, eu posso padecer fome, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava preso. Mas a gente isola o texto do contexto e vira pretexto. E a gente marcha as nossas marchas triunfalistas e diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poeirão sobe, você sai maravilhado, todo mundo grita, aplaude, maravilha. Quando chega ali fora e o pipoqueiro te dá um troco errado, você quase dá uma voadora nele. Quem ganhou? O diabo ganhou. A sua carne ganhou. Deus é glorificado quando nós agimos como Jesus agiria. E a igreja tem que descer do muro da religião, entender que estamos chegando em tempos difíceis, onde nós vamos ser afrontados, nós vamos ser ofendidos, mas nós temos que agir, responder com o amor que Jesus responderia. Isso é cristianismo. Mas vão deixar a gente fazer o que a gente quer? Não vão deixar fazer o que quer, não. Tem gente que representa. Mas entenda, querido, querida, a gente vai lutar batalhas. A gente não vai aceitar passivamente as pessoas tentando enfiar a goela abaixo aquilo que eu não acredito. Você não é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito. Você não é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito. E eu tenho que respeitar você nas suas escolhas, mas eu também quero ser respeitada nas minhas. Nós vivemos um país livre. Agora, nós não impomos respeito gritando.
Nós não impomos respeito cuspindo. Nós não impomos respeito revidando na mesma moeda. Nós impomos respeito quando nós somos cheios da autoridade de Cristo. E a única maneira de nós sermos cheias da autoridade de Cristo é nos encharcando nele, na doçura dele, no amor dele. Responda com doçura a quem te ofende. Isso em todos os âmbitos. Às vezes a gente é muito crente fora de casa, mas vai lá em casa para ver. Vai lá em casa para ver a Leide. Pelos frutos, a árvore é conhecida. É esquisito quando a gente... Imagina comigo, mangueira. Todo mundo conhece um pé de manga, não conhece? Imagina se no lugar de uma de manga desse morango. Você conhece o morango também como ele nasce? Rasteirinho, entre as folhinhas, todo delicadinho. Imagina um pé de manga carregado de morango. Esquisito, né? Um crente dá frutos de justiça. Uma mulher cristã transparece Cristo. Eu não consigo conceber duas mulheres que se dizem crentes, vão para um congresso e uma mete a mão na cara da outra. Eu não consigo conceber isso. Ou não nasceu de novo, ou é joio. Joio parece trigo. Tem aparência de trigo. Você jura que é trigo. E cresce tão juntinho do trigo, que se você tentar arrancar o joio, você arranca o trigo. Mas é erva daninha. Eu não quero ser contada com a erva daninha. Eu quero ser contada com alimento. Apesar de todo o boicote contra o glúten. Abigail foi essa mulher que influenciou para o bem. E ela pouco falou. Olha que coisa interessante, gente. Abigail falou pouco, agiu sabiamente, salvou a sua casa, salvou Davi, Deus feriu a Nabal, Nabal morreu, Davi pegou Abigail para ele. Falou assim, eu quero essa sábia pertinho de mim. Além de sábia, ela é bonita. Deus mudou a sorte, o destino de Abigail. Agora, olha Sarai. Falou demais, agiu precipitadamente, culpou o marido, não assumiu a responsabilidade. Depois veio a história que ela mandou Agar embora. Depois veio a história que ela mandou Agar e Ismael embora. E Deus... E está aí até hoje o pau quebrando. Graças a Agar. E graças a Sarai. Que teve a infeliz ideia de pôr a egípcia na mão do marido dela. Uma atitude errada destrói a sua casa. Destrói a sua descendência. Uma palavra errada. Gente, eu lembro uma vez que eu estava num acidente. Eu estava dentro de um carro com um amigo meu, muito querido. E há muitos anos isso aconteceu. Eu estava grávida do Miguel. E a gente estava dentro de um carro. E ele muito jovem. E ele entrou numa rua. E o carro que vinha pegou a lateral dele. Ou vice-versa, ele pegou a lateral do outro. Houve uma colisão. Ele, ai meu Deus. Fica calma, Helena. Eu grávida. Eu falei, eu estou calma. Aí saí do carro. Quando eu saí do carro, o motorista do outro carro veio. Homão, fortão. E o outro meu amigo, magrinho, jovenzinho. Cresceu para cima dele. Aí falou assim, e aí, você fez errado aí, não sei o quê, não sei o quê. Eu, não, desculpa, foi mal. Não, a gente vai resolver isso aqui e tal, tal. Aí ele liga para os irmãos dele que moravam ali perto. Aí chega 2 dos 3 irmãos dele. O que está acontecendo aí? Aí o cara que já tinha crescido para cima do meu amigo cresceu um pouco mais. O que é? O que está pegando? Eu sou delegado. O cara que tinha batido, eu sou delegado. Aí o irmão do meu amigo virou para ele e falou assim, que culpa eu tenho se você não estudou? Eu sou engenheiro. Eu disse, não estou acreditando nisso. Parecia discussão de menino de 4 anos de idade. Eu tenho chiclete, eu tenho pirulito.
E eu olhando para aquilo, falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a orar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, aparta esses homens, Senhor. Joga a luz aqui, Senhor. É um negócio tão simples, tão fácil de resolver, Senhor. E eu afastei assim um pouquinho. E estou lá, orando e o barrigão lá. Aí desce a mulher do carro. A mulher do cara. E vem, é isso mesmo, ele fez isso, ele falou aquilo, ele falou aquilo. Ele falou assim, sim, sim. E no ouvido do pé ela ia lá, escutava que os irmãos estavam conversando entre eles, e vinha aqui e trazia para o marido dela. Se ela era delegado, a gente devia ter uma arma dentro do carro. Essa mulher é louca. E eu fui vendo aquilo, eu falei assim, meu Deus, essa mulher, olha a tola, meu Deus do céu. Ô Deus, cala a boca dessa mulher, Senhor. E a mulher, pá. E ela vinha aqui, escutava dos homens, ia lá, pá. E o cara foi ficando vermelho. Gente, perdi a compostura. Mas com a pessoa certa. Fui lá e falei assim, minha filha, peguei no braço dela. Você é louca? Ela assim, querida, você quer que o seu marido dê um tiro na cara desse menino e vai pra cadeia? Cala a sua boca. Nessa época eu ainda não era liberta, não, gente. Eu falei, meu Deus, essa mulher é louca. Porque mesmo na minha insanidade, mesmo na minha meninice, mesmo quando Deus não tinha me transformado ainda, minha mãe tinha me ensinado. Leninha, você não leva briga de menino para o seu marido resolver. Vizinho com vizinho, menino briga amanhã, eles estão bem. E os pais dão um tiro um na cara do outro. Minha mãe falava assim para mim. Se você casar com um valente, minha filha, cala a sua boca, porque o valente é o seguinte, ou ele vai para o cemitério, ou ele vai para a cadeia. E nós vivemos isso na nossa vida. Meu avô foi assassinado. O pai da minha mãe. Porque era um homem violento que não levava desaforo para casa. Era tolo. Entrava em discussões, o sangue fervia, ele pegou a arma, o cara foi lá, pegou a arma também, ele matou o cara e o cara matou ele. Podia ter curtido tanto meu avô. Eu tinha 6 anos de idade quando isso aconteceu. Mas eu lembro da devastação que os meus pais ficaram, que a minha avó ficou. Por causa de um tolo. Eu quero falar com vocês, queridas, nós temos um poder de influência muito grande. E para que nós estamos usando essa influência? Será que nós temos sido Abigail? Ou nós temos sido Sarai? No trabalho às vezes é um lugar tenso, né? Sempre tem um leve trás no trabalho. Que não seja você, minha irmã, em nome de Jesus, a crente fofoqueira. Queima Jesus. Mas sabe, sempre tem um leve traço. O patrão, você quer fazer média com o patrão, vai lá, conta os podres dos seus amigos. Fecha a boca, ora. Ora para Deus mudar a situação. Dá um bom conselho. Não, gente, não é assim não. Gente, a gente é da turma do deixa disso. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta a gente vence aqui, ó. Entendeu? Não é nos punhos, não é no berro. A gente tem que ter sabedoria, a gente é a turma do deixa disso. Não faça não é isso que o cara falou de você, não, deixa pra lá, rapaz. Mas o povo fica, sempre tem, você viu? E aí, o que vai dar? E aí, o que vocês vão fazer? Como é que vocês vão reagir? Não vai falar nada não? Não pode ficar assim não, hein? E outra, só quem põe fogo, sai fora. Quem não é uma mulher influenciadora se torna manipuladora como Jezabel. A essência, o dom, Deus deu. O poder de influência que uma mulher tem é algo fenomenal. Uma mulher levanta um cara caído, um cara fracassado, um cara que teve problema com a mãe, com o pai. Se ela é uma mulher sábia, se ela é uma mulher de Deus, se ela é uma mulher que ora, poucos casos não se resolvem. Porque às vezes o cara é psicopata, doido, pirado, é outro caso. Estou falando de gente que é ferida, mas tem cura. Gente que quer cura. Às vezes o cara não dá nada, aquele cara desanimado, aquele cara que não vai para frente. Quando tem uma mulher, não, meu bem, você consegue. Você é valente. Eu estou com você, a gente está junto. Eu casei com você porque eu acredito em você. Põe pilha nesse cara, minha irmã. Seu filho sofre bullying na escola. Tem filho que sofre bullying na escola, chega em casa, sofre bullying em casa. Também não fez nada. Morelão, por que não bateu nele lá? Filho meu não apanha, não.
tipo de mulher você tem sido? Como mãe, como esposa, como mulher solteira. Que conselho você dá para suas amigas solteiras? Está lá o namoro, aquela coisa, o pega-pega e tal. E aí, fulano? Já foi? Ai, misericórdia, eu estou lutando muito contra isso, mas ai, a carne é fraca. Ah, amiga, vocês já estão perto do casamento. A mula aí. Não, amiga, aguenta firme. Deus vai honrar a sua pureza. Aguenta firme, você não é qualquer uma, não. Mas e se ele desistir do casamento? Se desistir, você ficou livre de uma bisca. Aguenta firme, não negocia. Mas não, gente, quando uma mulher está vivendo uma crise no casamento, o que mais tem é a amiga para falar: a fila anda, deixa esse traste para lá. Que tipo de amiga você é, minha linda? Olha, gente, eu glorifico a Deus, porque olha, uma coisa foi determinante na minha cura e na transformação da minha vida. Deus me colocou no meio de pessoas certas. Na fase da minha vida mais crítica, que eu estava cheia de questionamento dentro de mim, Deus me enfia no diante do trono. Bendito seja Deus. Andar com gente que quer Deus me fez querer Deus. Escolha as suas amizades. A gente tem que amar todas as pessoas, todas, indistintamente. Independente de como a pessoa te trate. Amar é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, com honra, com respeito, com graciosidade, com docilidade. Benignidade, fruto do Espírito. Benignidade é gentileza. Obrigada. De nada. Quer passar? Você na frente, por favor. Imagina se tivesse um congresso de mulher cheio do Espírito Santo. Não, por favor, senta na frente você. Não, cheguei aqui às 4 da manhã, mas eu faço questão. Oh, Deus, é o céu, né, Senhor? O céu será assim, porque lá joia não entra. Que Jesus tenha misericórdia de nós, né? Ô, Jesus, faz da gente trigo, Senhor. Senhor, por favor, faz da gente trigo. Mas é tempo de nós pensarmos, queridas, porque além dos exemplos dessas duas mulheres, nós temos a exortação e o conselho do Senhor por toda a palavra de Deus. Provérbios 18:20 diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que sai da nossa boca volta para nós. Gente, a gente sempre pensa na lei da semeadura quando a gente vai entregar o dízimo e a oferta. Mas a gente não pensa na lei da semeadura quando a gente semeia a palavra. E eu vou te contar, de experiência própria. Eu já comi muito fruto amargo da minha língua grande. Até o dia que Deus me falou: não, Helena, você não está lutando contra o diabo, não, Helena. Você está lutando contra a sua carne. Você é seu pior inimigo. Porque o diabo só trabalha com a arma que você coloca na mão dele. Eu já venci Satanás. Mas você convida ele para a sua vida, para mexer na sua vida. Você coloca uma arma carregada nas mãos de Satanás quando você semeia palavra criadora. A palavra tem vida, gente. A palavra gera. A palavra cria. O poder da vida e da morte. E não é só, você pensa imediatamente: ah, eu vou xingar o fulano, eu vou ser grosseira, eu vou ser isso, vou ser aquilo. E, gente, está no poder da língua e dos dedos, tá? Porque tem muita gente que tecla, fica caladinho. Mas toda sorte de maldade, a língua da modernidade são os nossos dedos. E Deus está de olho neles também. Mas às vezes a gente pensa que a gente estraga só com a palavra de morte, é só aquela palavra que joga para baixo. Não é não.
Palavra de morte vem dos bajuladores. Nossa, Helena, mas você prega demais. Palavra de morte. Eu sei quando uma palavra, um elogio vem para me encorajar numa hora que eu estou precisando. E quando vem, para eu acreditar que eu sou a última Coca-Cola do deserto. Gente, a igreja não precisa de mais ícones. O ícone é Jesus Cristo. Ele subiu à cruz, morreu e ressuscitou. Precisamos de homens e mulheres de influência significativa. Homens e mulheres que anunciam o evangelho, por onde eles passam, eles deixam um rastro, um perfume de Jesus. Eu viajo por todo o Brasil, pessoas que eu amo, pessoas que eu respeito. As pessoas vêm, você conhece fulano de tal? Se vai me falar alguma coisa ruim do fulano de tal, pode ficar caladinho. Eu já falo assim. Porque eu cansei de ouvir, fulano veio aqui, puxa, você é pontual, hein, Helena? Mas não era para ser, você não marcou 7h30? Não, eu marco 7h30, mas os ministros descem só 8h30, 9 horas. A gente tem que ficar enrolando no louvor lá para o ministro chegar. Não, o ministro chegou aqui, só tinha água, deu maior esparro. Eu não sei o que as várias histórias que eu já ouvi são verdade. Fulano gritou com o ciclano. Fulano meteu a mão na cara de ciclano. Eu não sei se as histórias que eu ouvi são verdades. Só a eternidade vai revelar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Agora eu aprendi. Agora a pessoa fala, você conhece? Olha, se você vai me contar uma coisa triste, eu não quero saber. Agora, se você quer aliviar a sua alma e me contar, e me falar uma coisa que eu não devo fazer, eu não quero saber quem foi que fez isso. Não me contamina. Não me suja. Eu posso aprender com o erro do meu irmão para eu não cair no mesmo buraco que ele entrou. Agora, se você não teve coragem de exortar o meu irmão, não venha expor a nudez dele para mim. A gente tem que ter coragem de falar isso, gente. Graças a Deus, as pessoas agora, poucas pessoas me contam esse tipo de coisa. Quem já levou uma chalapada minha, nem toca no assunto. Agora, eu aprendi isso a duras penas, porque muitas vezes eu consentia conversa fiada. Muitas vezes eu consenti. E eu paguei por cada fruto da minha língua. E daquela língua que eu me juntei a ela para... É verdade, é um absurdo isso. Eu comi dos frutos amargos. Então eu vou te falar. Não se sente na roda dos escarnecedores. Voltando às histórias dos ícones. A gente fica, sabe, bajulando a pessoa, pensando que está encorajando a pessoa. Você está elevando a pessoa e ela começa a se sentir inchada, poderosa. Deus está me usando. Aí ela tem uma vida de pecado, mas todo mundo aplaude. Ela tem uma vida de pecado no bastidor, mas todo mundo aplaude. E a pessoa pensa, Deus está me usando. Engano. A obra de Deus será feita independente de mim. Ela será feita. Agora, ai de mim, de fazer a obra do Senhor relaxadamente, tendo uma vida dupla. Ai de mim. Eu não sou perfeita, gente, minha vida é um livro aberto. Já contei algumas das minhas mazelas para vocês. Mas o mínimo que a gente tem que ter como cristãos é coerência. Pelo menos a tentativa de fazer o que é certo. Os ministros de Deus precisam da nossa intercessão, não da nossa bajulação. Fica todo mundo... O cara pensa que ele é o subioleiro e que Deus depende dele para fazer a sua obra. Já teve uns que surtaram geral e falaram que Jesus não cumpriu a obra toda e que Deus estava levantando ele para fazer o resto que Jesus não fez. Olha que piração. Tem isso por aí no mundo, gente. E é homem de Deus, homem que começou certo, começou no caminho, começou íntegro, começou amando Jesus. Todos nós podemos nos desviar se começarmos a acreditar nas mentiras do diabo. Para de querer tirar foto. Quer foto comigo para quê? Para te dar valor no Facebook? Agrega valor.
Você não precisa da Helena Tanuri te dando valor no Facebook. Você tem valor porque Jesus Cristo mora dentro de você. Cai a ficha. Chega de ícones na igreja. Chega dessa idolatria gospel. E muito dessa idolatria acontece porque você constrói um altar e coloca o homem e a mulher de Deus em cima do altar. E Satanás é um mentiroso, enganador e seduz o nosso coração. Pode seduzir o meu, pode seduzir o seu. Vigia na vida, crente. Nós temos que voltar os nossos olhos novamente para a centralidade de Cristo no Evangelho. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não falha, ele não muda, ele é vencedor, ele é o eterno, ele é Deus, o único e suficiente Salvador. Ele morreu, ele ressuscitou, ele é o dono da glória, da honra, da majestade e do poder. Às vezes a gente pensa que só a palavra dura mata. Não, a palavra doce, mal intencionada, hipócrita também mata. E você vai comer o fruto dessa sua palavra. Provérbios 31, 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Descrição da mulher sábia de Provérbios 31. Abra a boca com bondade. Abra a boca para fazer o bem, abra a boca para encorajar, abra a boca para estimular, para levantar, para curar, para consolar. Provérbios 26, 28. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Palavra de Deus. Até quando você vai elogiar alguém, gente, deixa o Espírito Santo falar através de você. Teve muitas palavras que já chegaram na minha vida, gente. Na hora que eu estava pensando, gente, eu estou no caminho errado. Eu vou parar tudo. Aí vem aquela pessoa, Deus manda. A pessoa, e me conta um testemunho. Não me põe no altar, me conta um testemunho do que Deus fez na vida dela. E no final ela fala assim, Helena, continua. Continua. Uau. É a resposta. É a resposta. Tudo de bom que você vê nos homens e mulheres de Deus é Deus. É Deus. Então dá glória para Deus. E a última palavra dessa noite que eu queria deixar no seu coração é a palavra do próprio Jesus. Saiu da boca dele. Saiu da boca dele. Mateus 15, 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E continua, no verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus estava num debate aqui com os fariseus, que considerava uma série de coisas imundas, se você queria viver uma vida reta, mas falavam toda sorte de impurezas. Jesus está chamando a nossa atenção. Não é o que vocês fazem externamente, mas o que procede do seu coração. Ah, eu posso assistir televisão? Não posso assistir televisão? Eu posso usar calça? Não posso usar calça? Eu posso usar brinco? Não posso usar brinco? Eu posso franzir o cabelo? Não posso franzir o cabelo? Mas o que você fala? E o contraponto disso, para finalizar, está em
Efésios capítulo 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatas, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como que nós somos cheias do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Conversa o que edifica, conversa o que abençoa, conversa o que encoraja, fala o que constrói vida. Às vezes você está vivendo uma situação caótica na sua vida. O diabo, pode ser, ele é nosso inimigo e não para de trabalhar. Mas sejamos realistas. A maior parte das lutas que enfrentamos é porque perdemos a luta para a nossa própria carne, para a nossa própria vontade. Nossa vontade é nosso pior inimigo. Nosso achismo é nosso pior inimigo. Nossas opiniões. A gente tem que, como igreja, conversar menos, orar mais, abençoar. Tem gente que me odeia, nunca trocou uma palavra comigo, não sabe quem eu sou, não sabe quem é a minha vida, pensa que me conhece pelas pregações. Quem me vê aqui, vê apenas uma face da Helena. Não vê a Helena que sofre, a Helena que chora, a Helena que tem necessidades, a Helena que se frustra, a Helena que fracassa e sofre com o próprio fracasso. Quando você olha para uma pessoa, você conhece só um lado dela. Não julgue. Não exerça juízo sobre os seus irmãos. Mas eles estão fazendo coisa errada, Helena. Então, ensina o certo. Não exponha a nudez do seu irmão que está fazendo algo errado. Ensina o certo. Como que a gente combate uma mentira? Elevando a verdade. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor te ajude, minha linda, a ser uma profeta da vida na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na sua própria vida. Às vezes a gente fala palavras tão duras contra a gente mesmo. Cabelo horroroso, tô barriguda, tô gorda. Para! Você é uma obra-prima de Deus. Olha, você anda. Olha, meu cérebro está mandando eu fazer isso com o meu pé, e eu consigo fazer isso. Eu encho os meus pulmões de ar e meu coração bate centenas de vezes durante o dia e eu nem percebo. Que máquina maravilhosa! Eu sou tão preciosa, porque eu sou única. Você é única. Mas a gente tem palavras tão duras contra nós mesmas, sempre olhando para a grama do vizinho, sempre olhando para que a outra tem, para quem a outra é. Seja tudo que Deus tem para você ser. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, dê a mão para essa irmã que está do seu lado. São 9h21. Não saia. Nós vamos orar. Feche os seus olhos, olha para a sua própria vida. E eu vou te pedir para fazer um exercício doloroso. Lembra das sementes que você plantou. Lembra das conversas ruins que você teve. Gente, todo dia a gente tropeça na língua. Todo dia. Eu não sei vocês, mas eu tropeço todo dia. Que tormento, que luta. Em relação à língua, a gente pode repetir: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas a gente tem que caminhar, gente, sabe?
Não se conformar com os próprios fracassos, com a malignidade da nossa língua. Que o Senhor nos ajude a termos palavras doces como mel, mas que procedem do coração, não da hipocrisia. Quando elogiar, elogia de verdade. Se não for para elogiar de verdade, fica calada. Encoraje. Levante. Valorize. Exalte a verdade. Perdoe. Pondere. Argumente. Defenda. Sabe, gente, a gente como irmão, a gente tem que defender uns aos outros. Mesmo que depois você tenha que chegar lá no seu irmão e ter uma conversa dura com ele. Me disseram lá que você fez isso é verdade? Mulher, para com isso. Não foi para isso que Deus te chamou? Agora, se você não tem liberdade e coragem de confrontar a sua irmã ou o seu irmão que estão errando, olho no olho, com honestidade, com amor, então que você não exponha a nudez dele para mais ninguém. Cale a boca. Os dias são maus, gente. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E não tem jeito da gente se encher do Espírito com a boca porca, com a boca suja, com a boca cheia de malignidade, maledicência, fofoca ou lisonjas por interesse. Que você seja uma profeta da vida. A gente dá vida com o ventre, que você dê vida com a sua boca também, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, porque nós precisamos de Ti. Sabe, Senhor, aquelas coisas que a gente nunca vai conseguir fazer sozinho, essa é uma delas. Dominar a nossa língua. Ter sempre uma palavra gentil e de amor e de encorajamento. E quando for necessário a gente exortar, que a gente faça isso em amor. Oh, Deus, nos ensina, Senhor. Porque o Senhor sabe. O Senhor sabe. Que sejamos cheias do Espírito Santo. E que a gente entenda de uma vez por todas o que o Senhor nos ensinou, Jesus. Que o que contamina a gente é o que sai da nossa boca. Nos limpa pelo Teu sangue, Jesus. Nós oramos nessa noite, crendo naquilo que o Senhor é capaz de fazer em nós. Nós nos abrimos para o trabalhar do Teu Espírito Santo. Não desista de nós, Senhor. Permaneça trabalhando, convencendo, abrindo os nossos olhos e nos dando entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Antes de nós nos despedirmos nessa noite, eu queria te fazer um convite. Às vezes você veio aqui nessa noite porque uma amiga te convidou. Às vezes você está desviada do Evangelho há muito tempo, fria, seca, decepcionada. Às vezes até decepcionada por causa de uma conversa que você ouviu. E você sente nessa noite o toque de Deus te chamando de volta, te chamando para Ele, te atraindo para Ele. E você quer aceitar o chamado. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor reescreva a minha história. Eu quero ser uma outra pessoa. Eu quero que o Teu Espírito Santo em mim faça a obra que precisa ser feita. E transforme a minha maneira de falar, a minha maneira de ver e também a minha maneira de ouvir as outras pessoas.